Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam todos bem-vindos a mais um programa EBD na Web. Estamos iniciando com a graça de Deus o segundo trimestre de 2021 e com muita alegria saudamos todos vocês com a preciosa paz do Senhor Jesus. Que esse trimestre seja mais um trimestre de bênção, que o nome do Senhor seja exaltado através da tua vida, do ensino e da aprendizagem da palavra. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são amados por Deus e não temos dúvida de que a igreja tem marchado até aqui e podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Deus abençoe o teu empenho, a tua dedicação e que possamos juntos continuar desenvolvendo esse ministério de ensino da palavra na escola bíblica dominical. Esse trimestre nós estaremos estudando a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja em Corinto. Primeira carta aos Coríntios. E tenho certeza que será um trimestre muito enriquecedor, pois esta carta, essa epístola, é enriquecida de grandes temas que fundamentam a fé cristã. E mais do que nunca, nos dias que estamos vivendo, onde a nossa fé sofre tantos bombardeios, trazer explicações acerca das bases doutrinárias da nossa fé é mais do que eventual, é algo salutar, por que não dizer fundamental. Então, eu já aconselho você, querido professor, a se debruçar na leitura da primeira carta aos Coríntios. Se você já fez, excelente, se não, ainda há tempo. São 16 capítulos e sempre que a lição da EBD se debruça sobre um livro da Bíblia, é importante que a gente já tenha o lido todo, para ter sempre uma visão panorâmica, mesmo que nas primeiras lições serão abordados os capítulos iniciais, mas é importante fazer links e ter uma visão holística de todo o livro sobre o qual estamos estudando. Se você também tem ou puder adquirir um comentário bíblico sobre esta primeira carta, é enriquecedor, pois esses comentários geralmente trazem uma rica introdução cultural, geográfica, histórica, acerca da escrita daquele texto e também traz comentários alusivos aos versículos de cada capítulo. E isso pode ser muito enriquecedor para você. Também uma outra grande ferramenta são as Bíblias de estudo, pois nelas vocês encontrarão nas notas de rodapé comentários também relacionados aos versículos de cada capítulo. Algumas Bíblias trazem mapas, diagramas, tabelas, que enriquecem também este conteúdo. Então, além da lição, do livro da lição, que tem um conteúdo muito rico, se você lançar mão desses recursos, além de tantos outros que Deus possa lhe conceder, como esses que estão na internet, aliados sempre à oração, à iluminação do Espírito Santo, sua aula com certeza será muito rica e os seus alunos serão muito edificados. Esta lição 1 trata sobre a primeira carta de Paulo à igreja em Corinto, trazendo como informação para nós que a verdadeira maturidade espiritual desenvolve relacionamentos de amor sobre a graça unificadora de Jesus. As primeiras considerações a serem tomadas sobre esta carta é a sua autoria, e é inegável que o apóstolo Paulo é o autor da carta aos Coríntios, não só da primeira, como evidentemente também da segunda carta. Nós sabemos, queridos irmãos, que o apóstolo escreveu 4 cartas. A primeira carta que ele escreveu aos Coríntios possivelmente se perdeu. Uma segunda carta foi escrita e esta, no cânon bíblico, é a que nós chamamos primeira carta aos Coríntios. Depois ele escreve uma terceira carta, que é conhecida como a Carta das Lágrimas, ou a Carta da Amargura, pois o apóstolo escreve com tristeza para solucionar, para desfazer problemas de relacionamento que estava acontecendo ali na igreja. E aquilo com certeza lhe afligiu, lhe angustiou em ver que os irmãos estavam em contenda. Essa carta também se perdeu. E, por último, nós temos a quarta carta, que o mesmo apóstolo escreveu à mesma igreja, mas esta carta
ela não se perdeu e, para a glória de Deus, entrou no cânon bíblico, que é aquilo que nós consideramos a segunda carta aos Coríntios. Então, louvamos a Deus porque essas cartas chegaram a nós e foram adicionadas, evidentemente, às Escrituras, pois elas, como eu já disse no início, têm um forte teor doutrinário que embasa muitos pontos centrais da fé cristã. O apóstolo Paulo esteve por 2 vezes em Corinto, primeiramente ali entre o ano 50 e 51 da nossa era, né, ou depois de Cristo, e depois ele retorna no ano 57. Ele vai passar 1 ano e meio naquela cidade, vindo de Atenas, e vai desenvolver um lindo ministério naquela igreja. É um momento muito lindo que Paulo vai viver ali, pois quando ele chega, ele começa visitando a sinagoga. E é muito importante entender a participação da pregação da palavra dentro da sinagoga, pois nas sinagogas judaicas, ali do começo da era cristã, haviam 3 públicos distintos. O primeiro eram aqueles judeus de nascimento, judeu de raiz, aqueles judeus da gema, não é? Aqueles autênticos filhos de Abraão, que trouxeram até muitas dificuldades para a igreja com as práticas judaizantes. Eles não queriam se desvencilhar da sua cultura, da sua religião judaica. Nós tínhamos os prosélitos, nós tínhamos aqueles que eram feitos judeus, não é? Os judeus convertidos, e tínhamos, por último, os devotos, aqueles que hoje a gente chama amigos, né, do Evangelho. Eram pessoas que flertavam com a religião, eram pessoas que se assimilavam com a pregação da palavra e frequentavam a sinagoga porque tinham interesse em ouvir a palavra de Deus e também adorar ao Deus vivo. Esses, se quisessem se converter ao judaísmo, se quisessem fazer parte daquela religião, tinham direito, desde que vivenciassem o ritual da circuncisão, como os irmãos bem sabem. Isso trouxe também muita dificuldade no seio cristão, porque muitos entendiam que para se aceitar a Cristo, para se adorar a Deus, para viver a fé cristã, também era necessário a circuncisão. No começo da história da igreja, houve essa sobreposição de ideias entre o evangelho do Senhor Jesus Cristo e o ritual legalista judaico. Nós vamos ver que o apóstolo Pedro e Paulo também tiveram que debater entre si essas ideias, pois Pedro tinha uma vertente judaizante e o apóstolo Paulo apelava tão somente para os rudimentos da fé cristã, o evangelho da graça. Mas isso foi vencido, foi explicado à luz da palavra de Deus, e hoje nós entendemos que para o homem chegar-se a Cristo não precisa de rituais nem de cerimônias, é somente através da fé. Porém, essa convivência dos primeiros cristãos nas sinagogas foi muito importante, pois elas eram porta de entrada para a pregação do evangelho. Você vai observar que em muitas cidades que o apóstolo Paulo chegou, ele começou pregando nas sinagogas, porque ali era uma porta de entrada, um primeiro acesso, um link, uma ponte para os gentios. Por quê? Porque aqueles devotos, aqueles amigos, aqueles simpatizantes da fé que estavam ali, eram alcançados pela palavra e abriam porta para que ela fosse disseminada entre os demais gentios. Lembrando que gentil com O, não com L, o gentil com O eram aqueles que não eram judeus. Os estrangeiros, os de outras pátrias, de outras religiões, eram considerados gentios. Então, muitos desses foram alcançados pela porta inicial da sinagoga. Há algum comentarista que diz que eles formavam o núcleo de muitas das primitivas congregações cristãs, e foi através desses grupos que a igreja teve acesso ao mundo dos gentios, lembrando que Paulo disse que Cristo desfez a parede, a barreira de inimizade e de separação que havia entre os judeus e os gentios. E é muito interessante que o apóstolo Paulo vai chegar na sinagoga, vai começar a pregar, e ali na sinagoga ele vai conhecer os irmãos, que também são muito conhecidos e aparecem ao longo da carta de Corinto, eles vão ser citados, que é Áquila e Priscila, que tinham a mesma profissão de Paulo, trabalhavam no fabrico de tendas. Geralmente as sinagogas reuniam pessoas de mesma profissão. E aí
o apóstolo Paulo vai gerar muita inquietação no coração dos judeus naturais, dos judeus de raiz, por causa da pregação do evangelho, e isso não tem nenhum problema, pois ele sai da sinagoga e começa a pregar com certeza no seu ambiente de trabalho. E ali ele vai ganhar pessoas, não só do seu ambiente de trabalho, mas pessoas da cidade de uma maneira geral, até que vai ganhar os principais da sinagoga, como está tudo registrado. Ele vai ganhar para Jesus Tito Justo, que tinha uma casa do lado da sinagoga, e vai também ganhar para Jesus o nosso irmão Crispo, que era o principal, o chefe da sinagoga, o cabeça. É como você está pregando numa cidade e ganhar o padre para Jesus, por exemplo. Foi o que aconteceu. E aí os cultos começaram a acontecer na casa de Tito Justo, o que gerou mais inquietação ainda nos judeus, porque eles disseram, esse camarada está fazendo um culto aqui do lado da sinagoga, está levando o povo todo para lá, mas era porque a palavra de Deus, o evangelho puro e simples de Cristo, estava atraindo as pessoas. Independente de oposições e resistências, o evangelho do Senhor sempre será pregado e sempre produzirá o efeito para o qual ele foi enviado, porque a palavra de Deus não torna para ele vazia. E aí, através da vida de Tito e da vida de Crispo, muitos outros judeus também irão aceitar a Jesus como seu Salvador, vão se tornar cristãos, vão passar a caminhar o caminho da graça. Então, irmãos, essa carta de Paulo vai ser para desenvolver algumas questões que vai surgindo naquela igreja de Corinto. Uma coisa interessante é falar também sobre a cidade de Corinto. Você está vendo aí no vídeo um mapa onde nós apresentamos em destaque esta cidade. Corinto não era inicialmente uma grande metrópole, mas sofreu bombardeios que falo levantes, né? Sofreu desgastes das guerras que haviam ali entre as potências mundiais da época, Roma, Grécia, e vai ser reconstruída. E ao ser reconstruída, vai se tornar uma cidade imponente. Nós estamos vendo aí que ela é um istmo. Istmo é uma faixa de terra que é banhada pelos dois lados por ilha, ou melhor, por água. Diferente de ilha, que ilha é uma faixa de terra completamente, uma porção de terra completamente banhada por água. O istmo, ele está aí, é uma porção de terra contínua, você está vendo, ligada entre as duas porções do continente, e os dois lados eram banhados pelo mar. Nós temos aí dois portos que eram proeminentes na cidade de Corinto, e um ficava de um lado, no lado do Golfo de Corinto, e o outro ficava no outro lado, que era o Golfo Sarônico. Eram os portos de Laqueu e o porto de Cencreia, que recebia uma grande quantidade de mercadorias e era responsável por movimentar rotas comerciais naquela região, o que tornou aquela região muito importante. Era uma cidade grande, chegou a ter 500 mil habitantes, o que é um número muito alto para a época. Ali haviam 23 templos, dos quais 2 deles eram muito conhecidos, era o templo de Afrodite e o templo de Apolo, deuses do amor e da música ou da poesia, de maneira respectiva, e isso servia para atrair multidões de várias regiões, peregrinos. Então, havia ali uma influência econômica, uma influência cultural, porque concentrava também na população um grande número de filósofos, de pensadores, de pessoas intelectuais, e também era um eixo religioso que atraía multidões. Então era uma cidade muito movimentada, uma cidade grande, uma cidade cheia de gente, uma cidade cosmopolita. Trazendo para o dia de hoje, era como se fosse Londres, como se fosse Paris, como se fosse Nova York. Mas ali também havia uma grande população de escravos. 2/3 da população eram trabalhadores de baixo escalão, eram os escravos, eram carregadores de peso, eram pessoas que trabalhavam nas docas dos navios, dos portos, e eram homens, mulheres que evidentemente careciam de Deus. E foram estes que foram alcançados pelo Evangelho do Senhor Jesus, enquanto a nata intelectual desprezava, porque o pensamento grego helenista desprezava a sabedoria de Cristo, pois Cristo para eles era um fracassado por ter morrido na cruz. Cristo não teve para eles um final feliz, numa visão
humana, porque eles não criam na ressurreição. É por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve o capítulo 1 da carta, e o versículo 18 diz: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Os judeus pedem sinal, verso 22, e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. A nata intelectual não aceitava o Cristo crucificado, mas Paulo disse: Cristo crucificado é para nós salvação, é para nós poder, e não vou me envergonhar de pregar esta palavra, este evangelho. Então, veja que Paulo escreve para uma cidade que tinha suas peculiaridades, uma cidade que tinha uma identidade muito forte, que com certeza aquela identidade pressionava a igreja, mas o evangelho do Senhor é supracultural e ele se sobrepõe a toda e qualquer cultura. E aquela igreja cresce, aquela igreja se fortalece, é uma igreja cheia dos dons espirituais, é uma igreja cheia da manifestação do Espírito, porém, como era muita gente, pessoas de variadas classes, pessoas de variadas experiências de vida, os problemas começam a surgir. E aí o apóstolo vai escrever esta carta para tratar muitos desses problemas. Informações que foram recebidas da casa de Cloe sobre problemas internos da igreja que já estavam se ramificando para o exterior. Pessoas de fora já estavam começando a saber problemas de dentro da igreja. E isso não aconteceu só naquela época, ainda hoje acontece. Quantos crentes sem sabedoria expõem problemas internos para a comunidade não crente, para os incrédulos. Que problemas eram esses? Divisões, escândalo por causa de incesto, brigas internas de membros da igreja que eram levados para o tribunal da cidade e ainda o comportamento escandaloso de alguns desses irmãos. Além disso, Paulo vai, nesta primeira epístola, responder perguntas e questionamentos polêmicos feitos pelos irmãos acerca de casamento, acerca da compra de carne sacrificada aos ídolos da cidade, o comportamento da igreja nas reuniões e também sobre os temas doutrinários da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. É por isso que eu disse que esta carta é rica doutrinariamente, pois ela vai trazer informações sobre diversos temas basilares da nossa fé. Uma dica importante para você, professor, é trabalhar o esboço da carta. É até uma motivação para o aluno ler. Estamos colocando aí no vídeo um exemplo de esboço, onde nós temos na coluna inicial aquilo que é o tópico do capítulo ou do conjunto de capítulos, né? E à esquerda, ou melhor, à direita, você vai ver aí a referência bíblica, né, na segunda coluna. Então, nós colocamos aí intercalado. Você pode pedir para o aluno ver qual é o tema e pesquisar na carta qual é o limite de capítulos que trata sobre aquele tema. Ou então, nós damos o capítulo, nós damos a referência, o intervalo da referência e pedimos que o aluno estabeleça um tema para aquela sessão. E aí você vai encontrar diversos esboços, não é? Toda a Bíblia de estudo tem um esboço do livro no início do livro. Esse daí é um exemplo que nós retiramos de algum livro que encontramos, mas você pode utilizar também outros exemplos ou esse mesmo e pedir que o aluno desenvolva esse esboço e ele pode até ir desenvolvendo ao longo do trimestre, observando também que há subdivisões ao longo desse esboço. Um outro autor vai dividir essa primeira epístola em outras seções interessantes, como, por exemplo, o primeiro ponto, ele trata da condenação das facções da igreja. Isso vai do capítulo 1 até o capítulo 4. Depois, no capítulo 5 até o capítulo 6, ele trata sobre a insistência quanto à necessidade de disciplina na igreja. Do capítulo 7 a 14, este autor divide a resposta às perguntas polêmicas enviadas pela igreja. A quarta sessão, no capítulo 15, trata sobre um comentário sobre a ressurreição. E no capítulo 16 se encerra com a conclusão.
Essa é a divisão que Berkhoff dá na sua introdução ao Novo Testamento. Então, é um excelente exercício para promover o dinamismo na classe e ver quão familiarizados os alunos estão com esta carta, e é ótimo, pois ela possui apenas 16 capítulos. Uma dica são as epígrafes dos capítulos, elas também são úteis para a gente observar quais são os temas que são tratados naquela sessão, naquele intervalo. Então, essas ferramentas você pode utilizar para enriquecer a sua aula. A autoria de Paulo é inegável nesta carta. Paulo era um poliglota, falava aramaico, hebraico, grego e latim. Um homem muito inteligente. Nós vamos observar a construção da carta através da gramática, da sintaxe, do vocabulário, do conteúdo. É inegável que o apóstolo Paulo está falando, ou melhor, escrevendo, quando nós comparamos a sua maneira de escrita com as suas outras cartas. Quero também chamar a atenção que havia um termo pejorativo em Corinto que demarcava a imoralidade, a devassidão daquela sociedade. Quando alguém queria falar mal de outra pessoa, quando alguém queria rotular o comportamento inadequado de alguma pessoa, dizia: você está corintizando, você tem que corintizar. O que é que significava isso? Você tem que ficar mais frouxo, mais solto, se dedicar aos prazeres. Por quê? Porque o Corinto era considerado como uma pessoa devassa, uma pessoa imoral, uma pessoa corrompida pelos bons costumes da palavra de Deus. Então veja a que ponto chegou aquela cidade. Não é diferente das grandes metrópoles de hoje, onde nós vamos ver, obviamente, que o que impera é os prazeres, o que impera são as drogas, são as relações sexuais ilícitas, são o dinheiro fácil, são as compras, o consumismo, os deleites nos bares, e por aí vai. Você sabe que essa é a marca dos dias atuais. Mas nós vamos observar que não é só de hoje, porque estamos falando aqui de 2 milênios atrás, onde, obviamente, esses comportamentos também já apareciam. Então, eu creio que essa introdução que você trouxer, cultural, também teológica da carta e histórica, vai ser muito importante para que possamos entender qual é a igreja para a qual Paulo vai estar escrevendo. Nós vamos entrando aí nesse panorama histórico e entendendo como se construiu todas aquelas dificuldades que serão estudadas ao longo do trimestre. Então, traga essa introdução, traga essas informações para o seu aluno e tenha certeza que a aula será uma bênção. Eu quero pedir aos irmãos que assistem esse vídeo, que compartilhem, que enviem para pessoas que trabalham com jovens, e não só eles, mas também para todos aqueles que amam a palavra de Deus. Nesse trimestre, estaremos estudando também, na lição de adultos, alguns trechos da primeira carta aos Coríntios. Então, se você quiser também enviar para um professor da classe de adultos, para ele ter essa introdução da carta, será muito importante. Um dos problemas que Paulo vai lidar ali em Corinto é que aquela igreja, ela não sabia usar os dons. Veja que coisa, Era uma igreja rica em dons espirituais, mas não sabia usá-los. E nós vamos entender isso, que vai ser mostrado nessa carta. Esse tema não estudaremos aqui na classe de jovens, porque estará sendo estudado sobre o uso dos dons espirituais na classe de adultos. Mas vamos estudar aqui sobre casamento, celibato, sobre a ressurreição do Senhor Jesus, sobre a ceia do Senhor, e já iremos estudar sobre a imaturidade espiritual, sobre o crescimento que Deus dá na igreja, sobre a censura à contenda entre irmãos. Então vai ser, evidentemente, um trimestre muito rico. Queria pedir que você colocasse aí nos comentários de onde você está nos assistindo, a sua congregação, a sua cidade, se você está fora do nosso estado. E se você comentar, você vai estar concorrendo a um livro que nós estaremos apresentando, o ganhador e o livro aqui na lição 2. Então, assistiu o vídeo, vai lá embaixo nos comentários e coloca a paz do Senhor, a tua saudação, e coloca de onde você é. Se você é da nossa igreja, a congregação onde você faz parte, e se você nos escuta de outra cidade, de outro estado, coloca aí também aonde você está, e nós estaremos fazendo um sorteio no domingo, e na próxima semana, quando colocarmos o vídeo da lição 2, estaremos divulgando aqui quem foi o ganhador do sorteio,
e qual foi o livro. É apenas uma maneira da gente interagir, pois vocês nos veem e a gente não pode ver vocês, mas é tão bom quando nós lemos os seus comentários e sabemos que você está aí do outro lado, acompanhando conosco esse grande trabalho. Que possamos viver uma vida de oração, de adoração, entregando a Deus a nossa vida como instrumento e que através de nós tantas outras vidas sejam alcançadas. Desejo a todos um excelente trimestre, em nome do Senhor Jesus.